Bom, pessoal, chegando aqui ao final desse treinamento, né? Essa é a última aula e eu pretendo aqui fazer algumas considerações finais. Primeiro, me permitam recapitular. No começo, eu já apresentei a proposta, falei das justificativas, né? Falei da minha intenção em estar contribuindo para o ensino da matemática, usando um pouquinho de eletrônica, usando um pouquinho de Arduino, e serviu muito para mim também, um aprendizado muito bacana, e eu tenho certeza que abriu a minha mente muito mais ainda para colocar mais projetos, mais e mais projetos com Arduino para matemática, tá? Depois, na aula 2, eu fiz uma habilitação da plataforma web, a Tinkercad, que é uma plataforma, para mim, nova. Eu comecei a mexer nela aí no final do ano passado, tá? Ainda estou verde na plataforma, então, se eu ensinei alguma coisa que poderia ser mais fácil, ou se eu cometi algum pecado, por favor, me corrija, não pode colocar lá nos comentários, isso vai contribuir para quem estiver assistindo e para mim também, tá? Depois eu fiz uma ambientação com o Arduino já é um velho conhecido aí, eu já trabalho com ele ensinando crianças desde 2016, 2015, 2016, tá? Assim, com uma dificuldade de implementar código, né, para os jovens, os adolescentes, então, código eu falo escrito, então eu sempre procurei estar trazendo os exemplos com os blocos coloridos, né, já trabalhei com o antigo Ardublock, com Code, com todas as ferramentas aí que ficam disponíveis na internet, e recentemente eu encontrei aí o Tinkercad, que suporta isso perfeitamente, inclusive já transportando e já transmitindo todo o conteúdo de bloco para código. Tá? Depois aí eu trouxe o funcionamento dos principais circuitos. Então, eu procurei os principais circuitos que eu utilizaria nos experimentos seguintes e já coloquei eles disponíveis, né? Tanto a programação, as principais rotinas de programação, né? Quanto a montagem dos principais circuitos. Então, eu explorei isso na aula 4 bastante. E aí sim, na aula 5, já feito um embasamento, tendo apresentado as plataformas, tendo apresentado o Arduino, tendo apresentado os principais circuitos e programas, eu entrei realmente no conteúdo do curso, que é começar a trabalhar com aplicações. Lembrando que o objetivo aqui foi trabalhar sempre com aplicações para crianças que estão aprendendo, né, a parte de números inteiros negativos, né? Começando a introduzir os números inteiros, a criança naturalmente aqui ela conhece os positivos, conhecidos como os naturais, e quando ela passa para os inteiros negativos, ela tem uma dificuldade natural de estar compreendendo, estar fazendo operações com esses números e reconhecer o que é maior e o que é menor. Então, no caso, nesse primeiro momento, o ideal é transmitir uma certa tranquilidade com uma aplicação lúdica. Então, eu trouxe aí uma aplicação de reta numérica, né, com LED dispostos assim em ordem, né? Primeiro os negativos, do zero no centro, depois os positivos, para que ele fixe bem a questão da reta numérica. Coloquei cores mais frias, né? Não lembro se foi o azul, se foi uma cor mais fria na parte dos números negativos, depois botei o zero com o branco e os números positivos com cores mais quentes, né? Para que ele associe isso com mais tranquilidade, com mais facilidade, e também associei com tons musicais, tá? Coloquei mais agudos e mais graves para que ele comece a fazer essa distinção e seja apresentado a esse tema não como um bicho de sete cabeças, como uma coisa difícil, mas sim como uma coisa bem agradável, né? Para que se torne meio que uma brincadeira no começo mesmo, essa é a intenção. Depois a gente foi para começar a caminhar na reta, né? Uma vez que eu já conheço os números inteiros, já conheço a reta numérica, por que não caminhar nela? Ou seja, se eu sair de um número 2 para o número 5, quantas unidades eu caminho? Isso é fácil porque eles já conhecem os números naturais, né, os inteiros positivos. Mas quando eu faço, por exemplo, um caminho de um menos 5 para o menos 3, quanto eu ando? Né? Ou se eu caminho de um menos 2 para um menos 5, quanto eu ando? Né? Qual o sentido dessa caminhada? Se ela é positiva, se ela é negativa, se eu ando para trás ou ando para frente? Tá? Então, isso também é bastante interessante para começar a se localizar e fixar a reta numérica. Fixar a reta numérica. Depois de fixar a reta numérica, aí eu trouxe na aula 7 a questão da soma dos números inteiros. Então, aqui na soma dos números inteiros, a gente trabalhou aí 1 mais 1, 2 mais 2, 0 mais 0, aqueles números básicos, e comecei a trazer para os negativos, né? Então, ele começou a fazer o menos 1 com mais 1, o menos 2 com mais 3, o menos 1 com menos 2, tá? Ou seja, quando eu trabalho com números negativos, o resultado é negativo na reta, então ele começa a associar naturalmente vamos dizer assim, essa relação lateral, né, que existe. Então, se eu somo dois números inteiros, o resultado vai ser negativo. Se eu somo dois números positivos, ele continuar sendo positivo. Se eu somo um com um outro, ele vai dar aproximadamente a metade da escala. Isso que a reta consegue nos apresentar.
e as crianças naturalmente começam a absorver esse conceito. Depois eu trago aí a multiplicação, que tem umas regrinhas um pouco diferentes, mas depois das regras apresentadas pelo professor, né, se ele assim optar, ele pode fazer um exercício com multiplicação. E eu tenho aí o menos com menos que dá mais, ou seja, é uma estrutura um pouco diferente e requer também exercício. Então, aula 7 e aula 8, basicamente para exercício, né? Exercício da soma e da multiplicação. Tá? A questão da aula 5 e da aula 6 é mais para a ambientação mesmo da reta numérica, né? Mas o que vai ajudar mesmo os alunos no dia a dia, nas séries subsequentes a que ele for apresentado esse tema, será realmente a questão do exercício da soma e o exercício da multiplicação. Isso vai ajudar com esse game proposto nas aulas 6 e na aula 7. Na aula 7 e na aula 8, perdão. Na aula 9, eu já comecei aí com um outro tema também que confunde bastante a criançada, que é reconhecer se o número é maior ou menor. Então, por exemplo, quando você pergunta a um menino que já está começando a aprender os números inteiros, menos 14 é maior ou menor do que menos 12? Né? Menos 1 é menos 1 não, menos 5 é maior ou menor do que menos 7? Então isso confunde naturalmente, porque ele tem ele sabe que o 7, né, o 5 é maior que o 3 ou que o 2, mas quando muda para um número negativo, essa escala se inverte em função do sentido, né, de propagação de cada um de outro, um cresce da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então isso acaba confundindo um pouco e requer ser necessitado, né, requer ser exercitado. Então, uma forma de começar a trabalhar com isso é reconhecer sim o intervalo, também, como eu trouxe lá no exemplo da aula 5, com luz e som, de uma forma lúdica. Então, aqui nessa aula 9, eu trouxe o sensor de ultrassom, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? E fiz uma aplicação de reconhecimento de intervalo, né? Simplesmente reconhecimento de distância, e quando se aproxima, ele aciona um sinal sonoro e um sinal luminoso, quando se afasta também, e comecei também a trabalhar com intervalos, né? No caso aqui eu utilizei de 20 a 40 centímetros, como eu vou mostrar daqui a pouco. Pronto, feito isso, o aluno já ambientado com essa condição de reconhecer o que é um intervalo fechado, o que é um aberto, né? Que os professores tanto começam a colocar, né? O que é o maior, o que é o menor, aí sim eu vou para reconhecer o que é o maior. E aí na aula 10, na aula 11 eu trabalho com exercício em cima desse conceito, tá? Ou seja, como é que eu reconheço o número que é maior, como é que eu reconheço o número que é menor, e também o maior e menor igual. É o exercício 10 para o 11, é uma diferença pequena, né? Mas basicamente é exercício, eu estou exercitando o reconhecimento do maior, o reconhecimento do maior, que complica mesmo, tá? Então, você perguntar a um menino de bate-pronto aí, a queima-roupa, o menino muitas vezes do primeiro ano do ensino médio, eles às vezes pensa, para um pouquinho e pensa, não está na cabeça dele logo de imediato o que é, porque ele realmente tem que ter uma dificuldade, ele acaba lembrando um pouco da reta numérica, mas daqueles exemplos que foram colocados no quadro. Quando a gente tem um exemplo que é colocado na idade correta, e ele traz uma ludicidade, ele traz uma brincadeira, ele traz um jogo, ele fixa com muito mais facilidade, tá bom? Agora eu vou sair um pouquinho desse ambiente aqui da apresentação formal do cronograma de aulas e vou estar mostrando aqui as duas aplicações que eu tenho, que eu fiz, uma embarcada, né, que é uma feita com uma pilha, uma bateria mesmo dentro, que ela funciona e você pode estar mudando para os alunos, colocando em mesas separadas, né? Se o professor quiser utilizar ela desse jeito, pode utilizar. E vou estar trazendo também uma aplicação onde eu conecto com o cabo do Arduino, aquele cabinho azul que eu já mostrei algumas vezes, e a gente também faz isso caso o professor tenha a possibilidade de aplicar essas atividades no laboratório, tá? Por favor, eu peço que não se incomodem com as caixas que eu utilizei. Eu utilizei sucata, literalmente, né? Coisas que você jogava fora na minha casa, né? Então, um pote de sorvete que eu reaproveitei, e, inclusive reutilizado, utilizado várias vezes, está cheio de marcas e tal. E também utilizei um creme, um potinho desses de pomada de gel de cabelo, que eu não tomei o cuidado de tirar marca nem nada, tá? Mas assim, para mostrar mesmo que pode ser feito com qualquer tipo de material e tamanho, a depender da quantidade de componentes que você coloque. Tá bom? Então, me permitam apresentar o primeiro. Vamos lá. Então, esse primeiro aqui eu vou estar trazendo essa aplicação que eu fiz embarcado. Eu já mostrei o funcionamento dele em outros vídeos, né? Mas, assim, toda a parte de Arduino está aqui dentro dessa placa de sorvete, dessa caixa de sorvete, né? Observe que eu não tenho nenhum fio, nada, ele está solto aqui, tá? E era assim, nessa ordem. Eu coloquei um botão aqui de ligar mesmo, né?
Quando ele liga, até acende um pouquinho aqui a parte interna, e aqui ele já fica esperando os comandos, né? Então eu já escrevi aqui, né? Coloquei a partida, coloquei a chegada, e coloquei aqui o quanto andou. Quem tiver dúvida sobre como ele funciona, eu coloquei um vídeo, né? Falando exatamente disso. Lembrar que nessa aplicação aqui eu coloquei uma bateria, então o Arduino está sendo alimentado por uma bateria, uma quadrada, né? Mas eu posso utilizar um outro tipo de bateria, ou eu também posso utilizar o nosso cabo lá de Arduino, aquele azul, com um power bank. Funciona muito bem, tá? O power bank aí eu já utilizei para robótica muitas vezes, é maravilhoso, bem melhor do que essas baterias que a gente compra aí, as quadradas, ou até as outras que acabam muito rápido, as recarregáveis. O power bank é fantástico, eu recomendo que utilize. Não utilizei power bank nesse, eu tinha uma bateria disponível, eu tinha um conector e utilizei. Então depois que eu ligo aqui, eu já faço a minha partida aqui, eu já mostrei isso, mas vou mostrar rapidamente aqui. Depois eu coloco a chegada, né? Então a chegada aqui está piscando. Então a pergunta que o aluno precisa responder é, ó, se eu aqui sair de um -2 e fui para 1, quanto que eu andei, né? Quando eu clico na resposta, né? Ele já me dá a resposta, tá? Deixa eu fazer mais um aqui que eu acho que eu até inverti. Então ele está saindo aqui de 2, né? Isso. E eu estou indo para o 0. Quanto é que eu vou andar do 2 saindo para o 0? Né? Eu vou andar -2. Então, isso aqui ajuda no entendimento, na fixação da reta numérica, tá? No reconhecimento de maior e menor e nas operações. Essa ideia aqui não é minha, tá? Eu retirei essa ideia de um artigo que eu coloquei, inclusive, na aula que eu já falei sobre isso aqui, né? Que é um artigo que eu li durante o meu curso de matemática, achei muito interessante, de um professor que fez essa mesma aplicação, não com eletrônica, né? Aí entra a minha contribuição, eu fiz a mesma coisa que ele fez com eletrônica, que ele fez com computador mesmo, né? Ele fez um programinha para isso, mas eu estou fazendo com uma aplicação embarcado, uma aplicação que você pode colocar na mesa, os alunos brincarem e a gente fazer uma dinâmica, por exemplo, para fixar esse assunto. Tá? Então, essa é a minha contribuição em relação ao estudo que foi divulgado e feito no artigo que está lá na página onde eu coloquei esse assunto. Tá? Quem não quiser usar a bateria, quem não quiser fazer uma coisa embarcada e que tiver à disposição, por exemplo, um laboratório, né, de ciências ou uma coisa nesse sentido, e tiver à disposição os computadores, pode estar partindo para uma aplicação como essa que eu vou estar mostrando aqui com o cabo de Arduino. Então, aquela aplicaçãozinha lá que eu comentei de medir a distância, de reconhecimento de intervalo, eu apresento para os senhores aqui, para todo mundo aqui, com essa caixinha aqui, que é uma sucata mesmo, tá? Então aqui eu vou mostrar basicamente que aqui você tem um parafuso, né, que eu fixei a placa de Arduino para não ficar escorregando, fiz um furo aqui na frente, né, e conectei o meu cabo, tá? Dá para ver aqui que ele está aqui fixo, e eu estou usando o cabo mesmo, né, de Arduino, esse azul, que também é um cabo de impressora, caso você tenha disponível aí e quer colocar o mais flexível, o mais maleável que o cabo de impressora realmente é. Utilizei aqui, da mesma forma, o sensor de ultrassom, né? Coloquei um LED e coloquei um alto-falante. Ficou meio que uma carinha, né? Como se fosse olho, nariz, né? E boca. E a garotada adora isso, tá? Adora isso aí. Então, se você quiser até personalizar, colocar como se fosse uma carinha mesmo, a bochechinha, então, o bigode, fica bem bacana. Então, dá para fazer isso como se fosse uma brincadeira e o aluno começa a fixar o assunto de verdade, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Dá para ver aqui no vídeo que eu não estou escondendo nada aqui de baixo, é só mesmo essa parte, né? E eu vou conectá-la agora em uma das portas USBs do meu computador, apenas para alimentação, porque o programa já está gravado aqui, né? E eu vou estar demonstrando. Então, o que está acontecendo aqui? Então, dá para perceber, dá para ouvir, né, que quando eu afasto de 40 centímetros, ele emite um som diferente e desliga a luz. Quando eu estou no intervalo entre 20, né, e 40 centímetros, ou seja, vou me aproximando, e eu estou aqui mirando na tela mesmo, estou mirando na minha webcam. Ó, ele já apita. E quando eu chego a 20 centímetros, ele vai desligar novamente e o som é diferente.
Pronto. Então, dá para estar fazendo, né? Deixa eu desligar aqui, senão o som fica complicado. Dá para fazer aplicações que nem essa, né? Observe que eu não tenho nada além do que eu já apresentei. É lógico que aqui eu tenho um emaranhado de fios, porque eles ficam muito juntinhos aqui um do outro, né? Mas eu não usei protoboard nessa aplicação, tá? Eu simplesmente conectei uma componente ao outro, e inclusive eu falei que isso é possível também de ser feito lá nas aplicações práticas. Na outra aplicação que eu já mostrei, aqui sim, né, eu tenho mais componentes, eu peguei o mesmo circuito, colei a placa de ponto board, né, lembrar que a placa de ponto board já tem um adesivo interno onde você consegue colocar, então adesivei aqui, então essa primeira parte aqui ela está com os componentes todas conectadas, né, eu vou abrir um pouquinho aqui para que vocês entendam como é que ela funciona, tá vendo? Tá tudo aqui dentro, ó, bateria, tá vendo? Vou abrir um pouquinho mais aqui, ó. E ela fica travadinha aqui, ó, na própria embalagem, né, que clipa, travou, pronto. Estou utilizando aqui sem problema, ligando e desligando, tá? O outro eu já fiz um pouquinho diferente, né? Eu acabei travando aqui os componentes, deixa eu tentar tirar aqui, né? Ó, vou abrir um pouquinho aqui para mostrar, ele está desligado, mas assim, ó, o Arduino está aqui dentro, tá vendo? Travado com parafuso, que eu já mostrei, que eu travei, e os componentes aqui ó, conectados aqui, ó. Furei aqui a embalagem, coloquei os mesmos componentes que estão vendo aqui, a parte invertida, e juntei tudo, né? Aí você tem que ter um cuidado de estar colocando eles tudo certinho aqui, depois testa, funcionou, pronto. Né? No meu caso aqui, eu não soldei nenhum componente. Quem tiver essa expertise, eu recomendo que faça, porque ele fica mais rígido, né? E evita cair no chão, bater alguma coisa, né? Cair no chão não tem jeito, às vezes a pancada é grande e acaba tirando algum componente do local. Mas fica mais fixo. Esse aqui não, só conectei os componentes, tanto esse quanto a outra atividade, e concluir. Então, dessa forma aqui eu fecho o treinamento. Eu espero, mais uma vez, ter contribuído, ter desmistificado essa coisa de usar a eletrônica para ensinar matemática. As aplicações que eu fiz aqui, todas elas podem ser ampliadas, melhoradas, com mais números ou com mais recursos, tá? Então, as últimas aulas que eu coloquei aqui, dos exemplos de maior e menor, maior e menor é igual, eu não utilizei som, por exemplo, não utilizei alto-falante, mas pode ser utilizado, né? E eu me retive a colocar sons agudos ou graves, mas assim, quem quiser arriscar e colocar uma música, colocar mais tonalidades, né, um tom crescente, um tom decrescente, também pode estar utilizando isso, certo? Eu utilizei aqui LEDs de alto brilho e LEDs comuns, mas existem os LEDs maiores, né? Bem mais interessantes, que podem chamar muito mais a atenção da criançada. E eu também, como já disse aqui, usei sucata, né? De novo, usei sucata. Então, quem quiser aí estar colocando essas aplicações numa caixinha de acrílico, fica muito bacana, né? Numa caixa de MDF personalizada com o nome do professor ou o nome da escola, também fica muito legal. Assim, a intenção maior de todas aqui é trazer essa ludicidade para a sala de aula, numa aula que normalmente os professores têm dificuldade de correlacionar com exemplos, né? Então, quando você vai falar de números inteiros, geralmente o professor fala de temperaturas abaixo de zero, né? Que é um exemplo que realmente utiliza. Mas, assim, você arrebatar o aluno daquele estado de que ele está ali, né, só ouvindo, e fazer com que ele interaja, aperte um botão, veja a luz piscando, veja um som ser emitido, seja desafiado a fazer uma conta, seja desafiado a dar uma resposta, isso ó, ajuda muito mais nesse processo de aprendizado, que hoje em dia a gente está disputando tanto com os recursos tecnológicos. Então, se a gente traz um pouquinho só de tecnologia para dentro da sala de aula e diz aos meninos que eles podem estar brincando com isso, o resultado é fantástico. E eu estou falando isso porque eu tenho experiência de aula de robótica. Desde 2015 eu trabalho com isso e eu vejo como os alunos se desenvolvem e sinto muito orgulho de ter os alunos que eu atendi como adolescente, 2015, 2016, fazendo cursos relacionados às áreas de ciência da computação e engenharia. A gente troca ideia o tempo todo, conversa o tempo todo, né? E quando eles vão para a aula de programação, eu, pô, professor, aquele programa, aquela coisa, aquela rotina que a gente utilizou, isso é muito bacana.
certo? Não, foi a minha experiência, mas eu sei muito bem que a gente consegue utilizar isso para matemática. O artigo que eu já comentei, né, está aí disponível no YouTube, e vários outros exemplos que envolvem ludicidade na sala de aula. Eu estou tentando aqui sair de um senso comum, né, de não trazer exemplos com eletrônica, para dar essa possibilidade aos professores de matemática. Espero não ter cometido nenhuma gafe em relação à parte pedagógica, e peço a contribuição de quem assistiu esse vídeo até o final, ou os outros vídeos, que comente, por favor, para que eu melhore esse projeto que eu pretendo levar também como um projeto de TCC. Tá ok? Eu fico por aqui, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.